Olá, tudo bem? Estamos de volta, então. Aqui é Miguel Aguilera, para você não esquecer meu nome. Mas estamos de volta para nosso segundo módulo. Umas 4 aulas que agora se tornará um pouco mais prática, eu espero. Então, vamos começar com a aula que você, no seu guia de estudo, tem um desenho assim, bem simplório, bem simples, que eu chamei de etapas do trabalho da pesquisa. Então, o que tem ali? Ali tem o seu raciocínio lógico. O mundo está aí desse mundo, dessa sociedade, da sua igreja, do seu campo missionário, da sua profissão, você extrai um assunto, esse assunto se torna um tema, onde você estabelece um objeto de estudo, tá? um grupo social, uma igreja, um grupo de pessoas, um problema, vai chegar ao seguinte passo. Esse objeto que você vai descobrir ou apontar, ele vai gerar um problema. E quando eu falo problema, não é que seja algo ruim. A gente, quando fala de problema, sempre pensa em algo ruim. Não, é algo que vai produzir, então, as curiosidades e o próprio desenvolvimento, desejo de achar respostas a esse problema. E aí você, então, vai criar uma chamada problematização, que também está no nosso trabalho de leituras e aqui nas aulas, para, a partir dessa problematização, então, seguir os passos da pesquisa que você já sabe através do projeto de pesquisa que você vai aprender a fazer. Então, basicamente, esse desenho nos mostra o caminho que vamos seguir. Geralmente, né, temos a ideia de problema, e até alguns cristãos questionam a questão da pesquisa ou até estudar profundamente as escrituras sagradas. Então, a própria escritura sagrada pode te dar um problema. Você tentar trabalhar um texto, tipo uma exegese, se você quer fazer um trabalho científico, vai levantar ali um problema textual, um problema de interpretação, um problema de compreensão, aquilo que você entender que é preciso levantar porque há dúvidas ou há inquietações, enfim. Tá? Por isso, algumas pessoas, como eu penso, dizem que fazer esse estudo com profundidade vai trazer uma perda de espiritualidade, de santidade, você vai se tornar mais incrédulo. Então, eu diria Lucas, apresentaria Lucas como sendo um pesquisador. Veja bem de que ele está ali. E o texto de Lucas, nos seus primeiros versículos, você vê na sua Bíblia, ele diz que fez uma pesquisa, né? Uma investigação acurada. Se você for no texto original, essa palavra acurada significa uma busca científica. E ele usa, né? Ele usa fontes, que é uma maneira histórica, né? Vai até as fontes, as testemunhas, enfim. Ele vai atrás daquilo que é importante para a sua pesquisa. Então, podemos dizer que a pesquisa, eu posso até ser um tanto abusado, né, dizer isso, mas a pesquisa faz parte da nossa espiritualidade quando nós queremos nos aproximar mais do conhecimento bíblico. Então, ali nós temos esse exemplo. Então, como já apresentei no gráfico, aí nós temos uma maneira, ou a maneira mais simples que eu achei e que eu pratico de trazer, então, um problema, problematizando sempre as problematizações são mediante perguntas, tá? Eu coloquei sempre aí na sua apostila, sempre são perguntas, tá? E essas perguntas, então, vão gerar, né, as hipóteses que podem responder essas perguntas. Então, a hipótese, então, é as possibilidades ou a possibilidade de uma resposta ou de uma negação
a uma resposta positiva. Então, no seu guia de estudo, há algumas colocações ali que são simples. Ou você procura também na leitura que são indicadas exatamente para te ajudar a entender este processo de problematizar. Não há grande dificuldade. Simplesmente colocar atenção e reforçar e treinar. Então, a questão prática é seguir o roteiro, né? Que esse roteiro, dado no projeto de pesquisa que você vai receber, ali você vai trazer, então, à tona como vai acontecer o teu trabalho. Então, nós temos, e começamos, né, dizendo sempre que tudo parte através da observação, né? Você faz uma leitura olhando ao redor, então você observa o geral e vai, então, essa realidade sendo vista, e aí, então, o que começa que acontece? Acontece que a sua mente vai buscando, então, mentalmente, criando as suas bibliografias, os autores, os temas, os livros começam a aparecer, porque o problema a ser resolvido, você tem uma certa experiência. Evidente que o problema tem que ser claro, preciso, é algo palpável, empírico, observando a realidade, é visto, é conhecido, né? É delimitado. O que significa delimitado? Então, você não pode falar os brasileiros. Não, a não ser que você estabeleça uma pesquisa de 210 milhões de habitantes. Então, você pode falar os brasileiros que moram em São Paulo, no bairro tal, aí tudo bem. Ou se você vai fazer uma pesquisa no estado de São Paulo, beleza, ou na cidade. Mas o que é delimitar? É fazer os cortes. Então, um exemplo, se você vai estudar uma linha evangélica, cristã, protestante, ou qualquer religião, você tem que fechar, delimitar, falar, por exemplo, os batistas, como eu sou batista, né? Históricos, tradicionais de tal convenção, porque há muitos batistas, ou presbiterianos, né? Porque há várias correntes presbiterianas. Então, você tem que caracterizar, delimitar, ou seja, a idade, né? Adolescente de tanto a tantos anos, ou jovem, ou adulto, idoso, a partir de idoso de quantos anos. Então, essas delimitações é que são extremamente importantes. Por quê? Porque vão colocar você em um foco, em um objetivo, num objeto de estudo simples. Você já não vai sair dali. Se sair, então você sabe que não faz parte do teu estudo. Então, se você está estudando o presbiteriano ali, esse pequeno grupo, você não vai estudar os batistas. Você não vai, a não ser que faça uma referência de alguma citação. Mas você não vai se desviar para lá. Entendeu? Seja no campo missionário também, seja no campo exegético, enfim, você sempre tem que delimitar, colocar dentro de uma caixinha. Olha, eu vou estudar esse objeto. É a mesma coisa que eu vou dizer, olha, eu vou estudar este objeto aqui. É uma xícara, um jarro. Então, esse é o meu objeto. Ele é verde, tem isso, tem aquilo, papapá. Então, você caracterizou. Você não vai estudar outro. É esse aqui. Tem outros parecidos? Tem, mas não são os outros. É esse aqui. Então, dessa maneira, a pesquisa se torna muito mais viável, né? É como se fosse um filtro essa questão. Então, a problematização é isso aí. Tornar uma pergunta, né, um problema, e esse problema está delimitado a um objeto e que vai gerar algumas hipóteses com algumas características que podem ser levantadas e que estão postadas aqui, essas características. Então, nesta aula 5, são o princípio para você enxergar o início da pesquisa. Tá? Vamos ir aumentando. A velocidade vai crescendo até chegar ao 100% ou à velocidade máxima. Então, nesta aula 5, nós conhecemos um pouco sobre as etapas da pesquisa. E eu coloco aqui para vocês exercitar, seja lendo e criando, né,
alguns problemas dentro daquilo que você vai pesquisar, tá? E analisando, né, esses 3 problemas à luz dos requisitos básicos que um problema tem que ter. Está ali no seu manual ou no guia de estudo que estou complementando. Então, é importante isso, tá? Que aqui esta aula já é fundamental, onde você já começa a ver como que a pesquisa funciona para a sua formação mais coerente e mais firme no seu desafio de estudante. Então, eu espero que tenha ajudado bastante para você, tá? E que esta aula tenha sido proveitosa. E se qualquer dúvida, já você sabe, nosso correio eletrônico miguelaguilera@ebad.com.br, tá? Estamos aqui, mas com certeza a orientadora vai estar muito próximo de você para te ajudar. Então, nos vemos na próxima aula para termos a nossa aula 6 e um ótimo dia para você, que Deus te abençoe, tá bom? Até mais. Olá, estamos de volta agora para a nossa aula 6. Esta aula 6, que é aspectos importantes da pesquisa. Não que seja mais importante, mas eu vou te dizer por que eu fiz isso aqui. Eu também um dia fui aluno e tive que fazer este processo todo. E ainda eu faço. Já creio que na apresentação eu falei, sou aluno ainda. Eu estou num curso de História, licenciatura em História, e pretendo fazer mais outro, licenciatura em Filosofia, porque eu gosto de estar a par de tudo, conhecimento possível, né, para me ajudar neste processo de ensino. E uma das coisas que eu venho percebendo são as dificuldades que os colegas e meus alunos que eu tive sempre estão tendo, e sempre são as mesmas. Então, eu tentei, neste processo de aulas, imaginar que possivelmente os seus problemas, as maiores dificuldades estariam nesses pontos que nós estamos tratando aqui. E eu espero ter acertado e espero que, se houver alguma dúvida, alguma dificuldade, você tenha total liberdade para nos contactar ou através da coordenação, através da orientação que você vai ter. Estamos aqui às suas ordens. Muito bem, vamos repetir algumas coisas para você sempre estar lembrando disso. Porque a repetição, porque é a maneira de você lembrar e gravar também. Após ter descoberto a área de interesse, tal mundo, o problema a ser tratado na pesquisa é o próximo passo. Já falamos isso, sugerindo o levantamento geral da bibliografia, também já falamos isso. Tá? Em outras palavras, escolha os livros, seja na biblioteca, da instituição particular, para dedicar tempo à leitura. Pesquisas e leitura não é possível, né? É necessário verificar esta disponibilidade de fontes. Então, se você está trabalhando em uma determinada área X, com certeza o seu professor tem manuais, livros importantes para desenvolver seu trabalho. Uma dica pessoal que eu entendo que é necessário fazer, compartilhar com você. Por exemplo, vamos imaginar, eu não sei se vai ser esse o seu caso, que alguém deseja tratar uma questão sobre seitas ou religião. Então, o ideal seria que você, o pesquisador, lesse os livros, as decisões oficiais. Se você vai tratar uma denominação, da mesma maneira, uma igreja. Então, se é uma igreja presbiteriana, ver os livros dessa igreja presbiteriana, dessa igreja, não procurar o que alguém fala dessa igreja, ou dessa seita, dessa religião. Por quê? Eu chamo, né, de fofoca intelectual. Por quê? Porque não é que ele está falando mal, ou está falando errado. Bom, é a visão dele com relação a essa seita, a esse grupo, a essa denominação, a esse fenômeno. É a visão dessa outra pessoa. Então,
o ideal é que você tenha a sua visão, a sua realidade. Tá? Então, ele pode te dar dicas. Então, sempre procurar fontes primárias, né? Fontes oficiais. Se você vai falar de Calvino, né? Ou de um teólogo, tenta ler os livros desse teólogo, desse pensador, desse filósofo, não do que alguém falou. Talvez pode você pegar o livro de alguém falou, fulano falou sobre fulano tal coisa, né? Aí você pegar o livro, procurar esse livro que esse autor escreveu sobre determinado autor e você conferir e debater ou escrever a mesma coisa, não tem problema. O importante é que você procurou fontes primárias, fontes originais. Isso é muito importante, né? Para você aprender a fazer as suas afirmações quando você conhece, então, e levanta uma bibliografia coerente e firme. Então, neste processo de pesquisa, nós vamos ter necessidade de ver bastante leitura, né, de identificar livros, artigos importantes, de documentar, enfim, vamos ir lembrando desses fatos, né, os artigos mais recentes. O ideal é que, quando você leia artigos da internet, ou de jornais, ou de revistas, sejam os mais próximos, a não ser de que você esteja estudando um evento de 100 anos atrás. Mas o ideal é que você estude com os artigos mais próximos do evento, mais atuais. Tá? Então, o trabalho científico em geral, do ponto de vista lógico, é um discurso completo que vai se valer de todas essa bibliografia que você tem para demonstrar, então, mediante argumento, a sua tese, a sua hipótese, a sua informação, tudo aquilo que você quer. Então, no ano passado, quando terminei meu curso de pós-graduação, então eu fiz um trabalho sobre o Batista. Então, o que eu usei? Os órgãos oficiais dos batistas, né? Como era educação, então sobre educação. Então, ali eu pautei a minha bibliografia e ali pautei também todo o meu trabalho científico e ali eu demonstrei qual era a minha proposta, o problema e a minha hipótese, né? Então, eu vou ter que fazer a demonstração, né? Assume uma forma lógica de demonstração de uma tese proposta, hipoteticamente, para solucionar o problema. Então, se minha proposta, o meu problema é X, eu vou dizer a possibilidade da solução desse problema com Y. Tá? Então, isso é importante. O raciocínio é um dos elementos mais importantes da argumentação, porque suas conclusões fornecem bases sólidas para os argumentos. Isto é um processo lógico de pensamento pelo qual, de conhecimentos adquiridos, você pode chegar a novos conhecimentos com o mesmo coeficiente de validade dos primeiros. Então, você pode, por exemplo, tomar uma leitura, um artigo, um livro que trabalhou com determinado tema e que vai até o ano 90. E daí, de 90 até 2000, você pode pegar. Né? Então, é uma continuidade e você pode seguir a mesma linha ou pode se desviar. Mas o que tem que ter é algo lógico. Um raciocínio que é fruto da leitura, da pesquisa e das informações. Na última aula, tem um material que eu quero que você leia com muito cuidado, onde ensina a escrever algumas coisas. São pequenas dicas, né, mas muito técnico também, da questão de escrever, como escrever de uma forma lógica. Tá? Porque esse é um problema que todos nós podemos ter e, às vezes, precisa de uma revisão de alguém experiente na redação. Eu, particularmente, sempre peço para alguém
fazer uma revisão, porque eu sei que alguém experiente na redação, ele vai me ajudar não somente na língua portuguesa, mas também no raciocínio lógico. Tá? Então, é importante também esta questão para você ir desenvolvendo os argumentos. A formação dos conceitos são questões como também juízo. É uma coisa que você e eu devemos ter cuidado. Então, por exemplo, é muito importante você saber de que há coisas que você precisa definir. Assim como você precisa delimitar, tá? Então, você precisa, como eu falei sobre o problema, né, colocar em jogatina, também você precisa definir algumas coisas da pesquisa, porque nem todo mundo tem uma coisa ou entende uma coisa como você está dizendo. Então, quando existem várias opiniões ou várias maneiras de ver o mesmo objeto, então você tem que dizer como você está vendo. Um exemplo bem simples, teologicamente. Por exemplo, justificação pela fé. Então, muitas pessoas não sabem o que é justificação pela fé. E, às vezes, é necessário você definir. A minha opinião ou minha opção de justificação pela fé é esta. Um exemplo. Pode ser que não é o caso. Né? A mesma coisa, batismo. Né? Então, não, meu batismo é imersão. Né? Batismo por imersão. Há alguns eventos, algumas coisas que precisa ser bem clara para que a banca, nesse exame, não te agarre e não te pegue nessas indefinições, porque vai te perguntar, mas qual é a linha sua? Né? O que você crê por isso? Né? E nessas coisas. Né? Enfim, na área teológica é bem complicado, porque você tem que ter uma definição em alguns termos. Né? Eu sempre me lembro do meu professor de primeiro ano, que no seminário ele falou sempre, defina os termos. Não é? Definir é colocar dentro de um quadradinho. Não é? Definir é colocar dentro de um quadradinho onde você diz o que você pensa. Então, se você falar assim, seu batismo, né, no Espírito Santo, algo que, primeira bênção, segunda bênção, não, a pessoa que está lendo tem que entender quais são os teus pressupostos teológicos. Né? Se você é trinitário, unicista, né? Enfim, adventista, a pessoa tem que entender, o leitor principalmente. Então, essa questão de conceitos, né, de raciocínio é importante, né? Principalmente nesta área de raciocínio lógico, né? Elaborar um raciocínio lógico é importante para você saber conquistar o leitor. Lembre-se que você e eu, quando apresentamos um trabalho, nós fazemos um trabalho para que a pessoa leia. E nós precisamos ser claro, objetivo sobre esse trabalho. Tá bom? Então, nessa aula, temos esse aspecto importante. E aí tem algumas tarefinhas do fórum para você também trabalhar e pensar um pouco a respeito dessas questões da nossa aula de hoje, aula 5, ou, aliás, aula 6, aspecto da pesquisa, e podemos fazer assim um bom trabalho que, com certeza, você fará e tenho certeza que você vai ser caprichoso ou vai caprichar nesse trabalho. Tá bom? Que Deus te abençoe, então, e esperamos que na próxima aula, na 7ª aula, nos encontremos novamente. Tá bom? Até mais. Olá, tudo bem? Espero que eu não tenha esquecido do meu nome, né? Miguel Aguilera está de volta para compartilhar e conversar um pouquinho com você sobre esta caminhada da pesquisa teológica, pesquisa científica, bíblica, como você queira chamar, porque ela serve para tudo. E agora nós vamos para a prática da leitura. Queridos e queridas, é impossível fazer um trabalho bem feito sem leitura. Isso não significa que, obrigatoriamente, você tem que ler todos os livros, ou todo o livro, ou ainda comprar muitos livros.
Existe, logicamente, nas bibliotecas públicas, nos determinados lugares, seus pastores, seus líderes, pessoas que podem prestar, mas devolva os livros e trazer para você essa ajuda da leitura. O pesquisador deve ter o hábito da leitura. Aliás, o pesquisador sempre está lendo. E quando eu falo lendo, não é somente leitura de livros. Eu estou falando de jornais, de revistas, dos sinais dos tempos. Não falo em termos escatológicos, mas falo em termos de ver o que está acontecendo. Ele está lendo a televisão quando ele escuta, examinando, analisando, enfim. Tudo isso faz parte do ministério de uma pessoa chamada para servir no reino de Deus. Não é somente alguém que vai se preocupar na área da fé, né? Ou da área da espiritualidade cristã, mas também todo isso engloba no mundo da espiritualidade, porque ali vamos saber como agir como cristãos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. E a leitura, então, é importante porque você vai ter colegas que pensam igual a você ou muito diferente. Cada um vai escolher com quem vai ler ou quem vai acompanhar você. Chega um momento, talvez um pouquinho da minha experiência, que você, em termos de conhecimento da sua fé, das suas crenças, já você está bem alicerçado, bem firme, sabe o que crê. Às vezes é bom você ler o contrário. Particularmente para mim, ele fortalece aquilo que eu creio. Então, quem possui o hábito da leitura, ele vai fazer a sua biblioteca, vai achar um jeito de escrever, marcar seus livros, enfim. E ele vai ter uma capacidade criativa lógica. Então, a leitura, em termos de pesquisa, ela é primordial. Então, nós precisamos fazer uma boa leitura. Então, você pode fazer uma leitura de lazer, lógico, toma um livro qualquer, romance. Eu sempre brinco que nas férias eu não leio nenhum livro ligado à teologia, à Bíblia, excetuando a Bíblia, logicamente, mas aí eu leio Turma da Mônica, eu leio todos aqueles gibis, né, para fazer uma higiene mental, algum romance. E eu, particularmente, gosto muito de romances históricos, né, ficção, onde se relatam os fatos históricos. Né? É uma série de livros, 5 ou 6 livros, volumes, que fala sobre Roma, né? Que me interessa bastante, esse mundo dos tempos de Jesus, os senhores de Roma. São 6, 7 volumes. Então, eles são grossos, 600, 500 páginas. Então, é o tempo que eu vou ler isso ali. Mas, ao mesmo tempo, de me limpar a minha cabeça, vamos assim dizer, ler um romance, eu estou vendo questões do tempo de Jesus, do tempo de Roma, dos primeiros séculos do Império Romano e até o final, ou a queda do Império Romano. Então, isso vai informando você e formando também. Então, é importante, às vezes, sair um pouco da nossa realidade para tomar informações que nós não temos, mas que, no momento, podemos precisar. Aqui no seu guia de estudo, na sua apostila, nós colocamos algumas respostas, como fazer uma boa leitura, né? Os níveis de leitura. Há um livro muito antigo, A Arte de Ler. Ele é bem grosso, né? Não sei quanto está o preço hoje, não me lembro a editora, antigamente era a editora Agir, que pode te ajudar também a como ler, né? Então, nessas dicas, eu vou colocando algumas coisas que na leitura você precisa ter cuidado, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou lendo um livro daqui sobre a cultura, ou melhor, as narrativas e cultura, né, popular no cristianismo primitivo. Então, eu tenho que ter cuidado. O que esse autor está falando com o cristianismo primitivo? Né? O que ele está falando sobre cultura popular? Ele, com certeza, vai definir. Comecei agora, somente li o prefácio. Então, seguramente, um momento vai dizer que cristianismo primitivo é isso.
cultura popular é isso. Então, essas coisas, né, você vai ter que grifar e procurar saber o que esse autor está querendo dizer. Palavras difíceis, a mesma coisa. Você procura o dicionário, se você não souber, né, e você vai entender melhor a leitura, né? Saber sobre o autor, quando escreveu, a situação do autor. Né? O livro de um homem que estava preso é diferente de um homem que está escrevendo na praia, feliz da vida. Tá? Então, são informações, né, importantes, né, da influência do local onde ele está. Quando alguém escreve sobre uma guerra e ele está dentro da guerra, é bem diferente de alguém que está olhando a guerra pela televisão. Então, procure a ideia central do texto e, às vezes, dos parágrafos, respondendo às perguntas. O que está tratando este texto? O que ele está dizendo? Então, essas perguntas elas devem estar sempre dentro de nós, automaticamente surgirem quando você faz a leitura. O autor ele vai seguir um desenvolvimento, seu raciocínio, né? E ele vai escrevendo. Alguns escritores, ele já coloca no início, em um parágrafo, o que ele quer fazer nesse capítulo. E o capítulo vai provar essa tese que ele coloca no começo. Então, cada autor tem uma maneira de escrever. O que eu preciso, então, é colocar atenção. Alguns começam contando experiências para introduzir o capítulo, outros vão historicamente colocando, né, algumas coisas até chegar no ponto que ele quer. Então, essas preocupações da leitura é importante você ter uma forma de adquirir e guardar para você. E quando você tem tudo isso, você, logicamente, vai interpretar. Você vai chegar a uma interpretação que vai ser a segunda etapa da leitura racional. Então, você vai ter que procurar entender o significado, o que o autor está querendo me dizer, convencer. E ali, logicamente, você vai concordar ou discordar, onde você vai fazer a sua crítica. Fala, não concordo por isso, por aquilo. Trata de ser uma crítica que não depende do seu gosto, tá? Mas que você vai encontrar no texto as falhas desse autor. Então, às vezes, a gente pode não gostar do autor, ou até não gostar do que você escreveu, mas você precisa descobrir as falhas e criticar com argumentos lógicos. Não é simplesmente crítica pela crítica. Não, é dizer, olha, isso está errado, está errado, mas por quê? É por isso, por isso, por isso. Agora há pouco, creio que na aula anterior eu disse, né, meu professor, no primeiro semestre de seminário, a primeira coisa que ele nos ensinou, definir os termos. Então, e várias vezes eu tenho visto, né, e até tenho saído de debates, hoje muito comum debate via WhatsApp, né, nos grupos. Por quê? Porque se debate um tema, mas um pensa uma coisa, né, que tal tema X ou tal ideia é esta, e o outro tal ideia é esta. Então, não se entende, não há um acordo comum. Né? O que se vai discutir? O que se vai debater? Então, quando nós temos uma consciência, né? Quando nós temos sabendo o que cremos e sabendo o que o autor diz, o que eu penso, se o autor disse isso, e você tem que dizer, não, isso está errado, por isso, por aquilo. Seja qualquer leitura, um artigo simples, então é a crítica. Então, você pode ver de que você vai crescendo na sua percepção através da leitura, do pensamento do autor. Por isso, é muito importante, quando às vezes a gente não gosta como aluno, fala, olha, o professor pediu um resumo do livro. E o resumo do livro, ele pediu ainda ou de um capítulo, pediu um resumo crítico. E a gente se perde. Né? Muitas vezes o aluno se perde, né? Porque acha que o resumo é praticamente repetir tudo que o autor escreveu. Não. Nós temos que aprender a resumir um livro, por exemplo, em 3 páginas, 2 páginas. Né? Por quê? Porque tem os capítulos, cada capítulo tem um foco, uma ideia. E essa ideia você tem que dizer, olha, o capítulo tanto, o autor fala tal coisa para provar isso. Entendeu?
Então, assim você consegue criticar o autor do livro. E a problematização é o último nível da leitura racional, porque nesse nível você se distancia do texto e se pensa no assunto ou problema que embora foram levantados a partir dessa leitura, cuidadosos vão além disso. Aí vem a pergunta, é quando você pergunta, naquela época a sociedade era assim e hoje como é? Tal coisa é válida para X e para Y, como é? Então você lê um livro, você vai descobrir, cada livro tem um livro científico tem uma proposta, né, uma problematização. E aí você vai descobrir, nossa, esse livro está tratando tal questão, mas essa questão só serve para 1000 anos atrás. Então, por exemplo, hoje, quando você lê aqueles debates, aquelas brigas, vamos chamar assim, teológicas do século XVI, ou de Agostinho, enfim, tantas coisas atrás, você vai ter que ver, né? Será que serve para hoje? Talvez não serve, talvez algumas ideias podem ser válidas para hoje. Então, esse é descobrir, então, né, nesse último nível de leitura racional, né, é saber se isso é aplicável para o dia de hoje. Então, nesse capítulo, nessa aula, melhor, você tem algumas colocações, né, para fazer uma melhor leitura. Lamentavelmente, nós temos nossas falhas na leitura. E aqui na sua guia de estudo, nós temos temos 3 falhas ou deficiência que o leitor nós temos e que precisamos vencer. No começo da minha caminhada de estudante, depois de 10 anos, talvez ou mais, eu parei de estudar e voltei a estudar. Então, eu tive que me refazer e aprender algumas técnicas de leitura para ler com rapidez, ler bastante. Enfim, isso é uma prática, a mesma coisa que andar de bicicleta. É uma prática onde você precisa ver o que é melhor para aprender a fazer a melhor leitura. Tá certo? O fórum de aula está aí e você pode, então, usar da melhor maneira possível. Tá bom? Por hoje é só e nos encontramos na próxima aula. Beleza? Estamos de volta. Novamente aqui, Miguel Aguilera, para estar com você, conversar um pouco sobre esta disciplina de metodologia da pesquisa científica. Na aula 8, temos algo que devemos também praticar tanto quanto a leitura, que é a prática da documentação. Muitos alunos perdem muitas informações e ficam esperando somente das aulas ministradas pelo professor, seja presencial, seja EAD. Mas temos que aprender que o estudo e a aprendizagem em qualquer área do conhecimento são plenamente eficazes somente quando criamos condições para uma contínua e progressiva assimilação pessoal dos conteúdos estudados. Em outras palavras, nós precisamos assimilar e achar as melhores formas de manter nossa documentação ou praticar a guarda de documentos. Há muitas formas de fazer. Eu me lembro, sendo aluno, confesso o meu pecado aqui, o meu professor, hoje já está na glória, pastor Ari Veloso, ele veio para dar aula de Evangelho de João. E eu achei um absurdo a primeira coisa que ele pediu, aluno do primeiro ano. Ele disse, olha, eu quero que você faça um fichário, um arquivo. Mesmo que seja uma caixa de papelão, uma caixa de tomate, caixote, você vai trazer e montar o seu fichário neste semestre e vai trazer para mim. Eu vou confessar que eu não fiz, eu preferi reprovar a disciplina e não fazer, me interessava somente o conteúdo de João, mas eu estava perdendo uma grande oportunidade de aprender a documentar. Aí depois aprendi a fazer isso.
E aí eu comprei, logicamente, um fichário, aí fui montando as minhas pastas de documentação de uma forma organizada. Lamentavelmente, perdi tudo isso num incêndio. Enquanto eu trabalhei 5 anos no Chile, a casa pastoral pegou fogo, eu perdi toda a minha biblioteca e tudo o que estava ali. Mas Deus tem seus planos e está voltando tudo ao normal agora. Claro que isso já faz uns 10 anos atrás. Mas não é fácil perder seus livros, seus documentos. Mas, enfim, faz parte do processo da nossa vida. E a prática da documentação é importante, porque nós encontramos ali nesse documento muitas informações que vão ser necessárias para a nossa pesquisa. Por isso que é importante você estar sempre atento, registrar, guardar as informações. E nesta aula nós colocamos algumas dicas sobre a documentação, como fazer, né, a documentação temática, né, elementos sobre temas específicos. Então, como que eu tinha? Então, tinha, seguindo uma ordem, né, Antigo Testamento, cada livro da Bíblia, tinha teologia sistemática, cada doutrina, então todo tinha uma pasta, história da igreja, teologia, história da teologia, enfim, eram 4 fichários onde havia materiais suficientes. Claro que havia algumas pastas que tinha muita coisa, porque era a minha área que eu trabalhava, que eu desenvolvia, me interessava mais. Temas que eu gostava. Então, eu tinha muito pouco, ou muita pouca informação sobre, um exemplo, seitas e religiões, porque não era uma área que estava no meu alcance para eu tratar. Porque eu tinha um sistema diferente de questionar a questão de seitas. Não era meu ministério. A mesma coisa a evangelização. Então, mas tinha materiais ali para eu praticar, enfim. Então, a documentação temática. Aí tem algumas orientações, né, onde os elementos são colocados ali, transcritos em fichas documentárias através de temas, né? Eles são tirados não somente das leituras particulares, mas também das próprias aulas. Às vezes, o seu caderno tem muita informação, jornais, revistas, enfim. A documentação bibliográfica, para você não perder quando for a escrever a sua dissertação final, o seu trabalho final, você ter ali o material já documentado. Também ensinamos ali como você documentar, e também no guia das regras do ABNT 2019, como você vai fazer as citações. Então, nós temos ali informações importantes bibliográficas nessa segunda maneira para você citar, tá? E a documentação geral, onde você vai colocar todas as outras informações importantes para o seu trabalho final. No fórum de leitura, nós temos uma obrigatoriedade, né? Você ler, por exemplo, algumas páginas, dar uma olhada no livro onde eu coloco algumas informações sobre essa questão de leitura. Então, a nossa proposta é passar informações objetivas e práticas. Então, ali você vai ter como fazer isso. Então, ali você tem informações. Ou você mesmo pode criar sua maneira de documentar. Eu sempre digo aos alunos hoje, para você, para aqueles que vão fazer futuramente o mestrado, eu sou do tempo da máquina de escrever, né, tipográfica. Hoje você erra um capítulo, você apaga, guarda, né, pelo segundo tempo, vamos chamar assim. Antigamente não, você perdia tudo esse trabalho. Hoje temos essa vantagem no computador, de um backup, do pendrive, isso é importante. Então, isso é uma grande ajuda, uma bênção de Deus, né, informática, tecnologia, para que nossos trabalhos sejam cada dia melhor e cada dia nós tenhamos menos tempo a perder em fazer as nossas pesquisas, sejam científicas com esta metodologia ou bíblicas para uma pregação que também precisa, né, senão essas exigências, algumas outras diferentes, mas super importantes para que nós preguemos coerentemente a palavra de Deus. Então, na lição 8, né, essa prática de documentação é um chamado para você
guardar todas as informações possíveis que vão te ajudar a montar o seu trabalho, seu TCC, trabalho final. Tá bom? Então, por hoje, essa aula só. Então, nós vamos encontrar no próximo módulo e espero que você tenha se animado a continuar animado, motivado nesse objetivo de fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Que Deus te abençoe. Nos encontramos no próximo módulo. Amém? Até mais.